meu nome é Maíta Ferracini, sou médica psiquiatra integrativa, venho trabalhando dessa maneira já faz alguns anos e vim contar um pouquinho para vocês hoje como a suplementação pode auxiliar você que está aí na fadiga do dia a dia, né? Nessa fadiga da rotina nossa, né? Bom, quem é que aí nunca se sentiu um pouquinho cansado, acordou com o corpo pesado, quebrado por mais de alguns dias? Ou teve algum sinal de insônia? Quem é que nunca passou um pouquinho aquela sensação de nuvem, sabe? Perda de foco, perda de concentração nas atividades, um cansaço, uma vontade de dormir durante o dia que não passa. Bom, geralmente quando a gente entra nesses estágios, a gente chama daquela letargia, parece uma preguiça, né, que vai tomando conta da gente. A primeira coisa nessa história toda, peraí, por que que eu estou sentindo isso, né? Da onde vem essa sensação de canseira, que não é só uma noite sem dormir, tem vindo já de uma maneira mais arrastada, mais a longo prazo? A primeira pergunta, da onde vem isso? Bom, o que é que a gente faz? A gente faz um check-up, geralmente, né? Nossa, a gente descarta algumas doenças graves que podem causar isso sim. A gente pode ter anemia, hipotiroidismo, a gente pode cursar com essa canseira, com essa moleza, a própria gravidez, né, para as mulheres. A gente descarta também algumas outras doenças autoimunes, HIV, por isso que é importante aquele check-up que a gente fala, né, que é fazer alguns exames de rotina. Nossa, eu fiz exames esses dias, doutora, não deu nada, eu continuo com esse cansaço. Bom, aí a gente continua aprofundando um pouquinho a pesquisa, né? Geralmente, se a gente não acha nenhuma doença, né, metabólica, alguma causa, um sangramento excessivo, anemia, eu disse aqui do HIV, uma doença renal, uma doença, né, mesmo, se ela não tem nenhuma doença instalada, eu continuo percebendo essa preguiça, entre aspas, né, essa dificuldade de começar uma atividade física, uma indisposição, eu preciso de não sei quantas xícaras de café de manhã para estar acordando, né, para dar aquele gás, e nada funciona. Então, eu tenho que pensar na fadiga do dia a dia mesmo, uma fadiga sem uma causa aparente, entre aspas, né, sem uma doença de causa, né? Então, tá, se não tem uma doença, o que pode ser então? Onde é que a gente vai começar a fazer uma busca mais refinada, a peneira que a gente fala, né? As principais causas de um corpo normal, né, de uma meia-idade, não envelhecido, mas um corpo saudável, dele sentir essa sensação física, geralmente vem de processos inflamatórios. Você aí passou por alguma inflamação, uma dor de garganta recente, uma infecção, né? Temos aí o pós-Covid, que o pessoal fala bastante. Geralmente o corpo reage ou a doenças inflamatórias, doenças infecciosas dessa maneira a longo prazo, tá, gente? Pode durar até 3 meses aí, né? A gente também pode ter uma causa química, que a gente na psiquiatria fala de uma desregulação de neurotransmissores também, que seria um outro motivo aí, passando a peneira, né, para a gente pensar um pouquinho mais. E o estresse oxidativo, todo mundo aqui já ouviu falar nas outras lives, eu vou falar um pouquinho também, né? O corpo da gente, ele precisa gerar energia, né? Ele precisa estar, que a gente chama de ATP, para quem já estudou um pouquinho de biologia, tem ciclo de Krebs lá, a gente precisa gerar os ATPs da vida, que é energia. E às vezes esse ciclo todo está lá, ó, todo lento, parado, não está funcionante, a gente começa a acumular esses radicais livres, que é o estresse oxidativo, aumentamos o número de cortisol, estamos estressados na rotina do dia a dia por algum motivo, e aí a gente começa a acumular radicais livres. E qual o problema de acumular os famosos radicais livres, né? Vou falar da parte neuronal, né, na parte do cérebro, eles começam meio que a atacar a parte dos neurônios, das conexões, e começa a ser um empecilho ali para você ter uma boa performance cognitiva, uma performance de raciocínio, de memória, de concentração. Então, isso a gente vai falar bastante hoje, do estresse oxidativo, ou seja, o corpo está, de alguma maneira, respondendo mal, não está conseguindo fabricar essa energia, está acumulando esses radicais livres, e eles vão lá e começam a atacar seu cérebro, e vão te deixando essas sensações de nuvem,
de peso, um raciocínio lento, a memória ruim. Ai, não lembro nada, não lembro nem do que eu comi ontem no almoço. Ai, eu não consigo lembrar nem a data do aniversário de um familiar, sabe? Peraí, eu tinha uma boa performance, agora eu não tenho mais. De onde será que pode estar vindo esse estresse oxidativo também, né? Geralmente, as pessoas que têm o aumento do número de cortisol, a maioria de nós, né, trabalhando bastante, trabalho excessivo, cansaço excessivo mental, né, extenuante, mais de 12, 13 horas às vezes por dia, ou passou por algum trauma, algum acidente, a gente vai gerando também essas sensações a sensação não, o estresse oxidativo, o aumento do número de cortisol. A insônia também, a insônia crônica, né, a pessoa que não dorme bem ou que tem uma apneia, ela também vai gerando um aumento do número de cortisol e a gente também vai acumulando esses radicais livres, né, que são os vilões aí do nosso cérebro. Então, hoje eu queria falar um pouquinho disso, né, da fadiga relacionada a essa oxidação excessiva, esses radicais livres. Aí eu não esqueci de te falar uma última possível causa, né? A gente falou ó, de inflamações, infecções. Ai, passei por um pós-Covid aí, acabei de pegar Covid, fiquei de cama, dores excessivas, perdi o olfato, paladar, enfim. Toda reação, resposta inflamatória, ela vai gerar uma fadiga pós, né? Após o episódio. Ah, mas eu já terminei de tomar um antibiótico por uma amidalite que eu tive e ainda estou cansada. Isso sim, é uma fadiga com motivo, né? Alô? Podem desligar, por favor? Eu não estou acessando o chat, tá, gente? Mas, enfim, mandem as perguntas aí, que o Hector daqui a pouquinho vai me interromper para a gente estar diretamente com vocês, tá bom? Mas, bom, vamos recapitular, então. Quais os motivos, né, químicos aí que poderiam estar causando essa fadiga, né? Cerebral, mental, enfim. O inflamatório, infeccioso, o estresse oxidativo são os principais, tá, gente? E principalmente quando a gente não está percebendo a compensação. A gente corre, 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 luta, luta, luta e não tem motivo, não tem um propósito, não tem algo compensador. Vou dar um exemplo, né? É como se fosse um coelho correndo, correndo e não vê a cenoura, né? A compensaçãozinha às vezes é correr e ganhar a cenoura. Então você está nessa, né, no batidão e não está vendo uma compensação, um mecanismo de relaxar no dia a dia, né? Esses dias eu faço umas pílulazinhas de consciência para vocês lá no Instagram também. E a gente falou muito disso, né? Se a gente não vai vendo no dia a dia um pouquinho de relaxamento, um pouquinho de prazer, um pouquinho de compensação, de encher o copo da gente, né? De energia, no dia a dia, a gente também pode entrar num estado de fadiga, que é o que a gente está falando, né? Esse estado de cansaço, né? De, que eu estou fazendo nessa vida? Qual é o sentido? Cansado, o corpo vai gerando também uma questão mais psicológica também, de você não conseguir sair disso, né? De, eu não vejo fim, eu não vejo sentido, eu não tenho por que estar vivo, e por aí vamos, né? A fadiga é um sintoma muito comum dos quadros depressivos. Todo mundo aqui já sabe, né? O depressivo, ele tem geralmente essas sensações de letargia, de anuviamento, né? Lá no interior a gente fala da sensação de nuvem, né? O depressivo, ele tem essa letargia, o cansaço, dificuldade de iniciar uma atividade física, se cansa muito fácil. Ele já tem também dificuldade de ver o sentido da vida, dificuldade de despertar, de dormir. Então, esse é um sintoma muito comum do depressivo. Não que os ansiosos não tenham, tá, gente? Também pode acontecer nessas doenças, mas elas são reversíveis, essas doenças, né? Depressão, o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, que pode ter fadiga também, a própria insônia, TDAH, enfim. Eles podem cursar com a fadiga, esse estresse oxidativo alto, mas eles têm como a gente consegue reverter, né, com tratamento adequado, com uma condução, com uma boa orientação. Bom, eu disse aqui para vocês um pouquinho desses sintomas muito comuns da maioria das pessoas aqui, e eu queria trazer uma grande notícia, né? Antigamente, né, vamos dizer assim, uns 20 anos atrás, só se falava de tratar fadiga, tá, fadiga é depressão, esse cara ou era preguiça, era depressão, trata com antidepressivo e acabou. E hoje, como eu te falei, o pente fino ficou muito melhor, né? A gente evoluiu e a gente consegue ampliar essa visão. Peraí,
eu só vou pôr um antidepressivo e fim, e quem é psiquiatra e estiver assistindo também sabe que nem sempre isso funciona, né? Ah, eu vou colocar um antidepressivo porque ele está cansado, ele está esgotado, ele não tem energia. Nem sempre essa é a fórmula que vai funcionar. Primeiro, porque cada um tem um metabolismo, cada um tem uma maneira de agir. Segundo, que muitas das vezes a gente esquece, né, o psiquiatra, os neurologistas, os médicos, de um modo geral, eles esquecem, hoje não, tá? Mas assim, antigamente, eles não investigavam muito essa questão nutricional, essa questão da suplementação das vitaminas, do aporte de vitaminas. Então, olha a grande possibilidade que a gente tem, né, de uns 10 anos para cá, da gente enriquecer o leque de opções de tratamento, sem ser só, vamos tomar um antidepressivo, e vamos tentar aqui, troca o antidepressivo e continua com letargia, continua cansado, não, aí você fica naquele loop, e muitas das vezes não é o caminho. Estou dizendo que não tem pessoas que vão melhorar com antidepressivos, eu estou dizendo que a gente precisa ampliar, né? Pera lá, o que é que a gente pode fazer para tratar uma fadiga crônica? Uma fadiga crônica, não, eu quero falar da crônica hoje, mas assim, também, né? Fadiga crônica. Bom, todo mundo sabe que o carro-chefe de tratamento para fadiga seria atividade física pequena, em ritmos gradativos e progressivos, e um pouquinho de terapia. Mas hoje eu não vim falar disso, eu vim falar da possibilidade de suplemento. Então, assim, primeiro, como é que tá? Por que que eu tô cansado? De onde veio isso? Bom, não é nenhuma doença grave. Como é que tá a minha nutrição? Como é que tá a minha alimentação? Se for uma alimentação mais anti-inflamatória, de glúten, de lactose, enfim, com certeza eu vou ter mais dificuldade para responder melhor essa sensação de cansaço. Então, se eu estou comendo muita besteira, estou com só McDonald's, né? Só Pizza Hut, McDonald's, enfim, que é uma alimentação mais inflamatória para o corpo, o que, que vai acontecer? Consequentemente, meu cérebro também ele vai começar a responder com baixa capacidade de retenção, de memorização, atenção, foco. A primeira coisa a se avaliar é a questão nutricional, né? Bom, se eu não tenho nenhuma doença grave, eu não tenho nada não, minha alimentação é ótima, tem fibras, tem bastante água. Fica a dica, o cérebro precisa de muita água para ter uma boa performance e muitas gorduras boas, principalmente os ômega 3, né, que é a base de tudo. Bom, eu tomo bastante água, eu como gorduras boas, eu acho que tá tudo ok. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda, não tem nenhum fator hormonal mesmo? Checou lá com o médico, né? Nenhuma baixa de estrogênio na mulher, nenhuma baixa de testosterona, tá tudo bonitinho? Bom, então é mais um item para a gente passar a peneira aí para investigar de onde vem essa fadiga, né? Não tem nenhuma intoxicação por metais pesados, hoje na nossa alimentação a gente já sabe que a gente consome, né? Acaba consumindo muito agrotóxico, isso também pode diminuir sua performance, né? Dando essa fadiga. Como é que está a sua flora bacteriana? A doutora Fabiana já veio falar aqui bastante, eu não vou ficar focado nisso, mas assim, isso também, a gente sabe que a nossa serotonina, né, 90% dela é produzida no intestino, né? Queiram vocês ou não, a gente tem estudado muito o intestino e eu brinco que no futuro ele vai ser tratado como o nosso primeiro cérebro, né? O primeiro comandante, o intestino. Então, como é que está esse intestino? Ele está totalmente irritado, eu tenho sensação de estufamento, eu fico constipado, não está legal, não funciona bonitinho, não está bom, não tá bom, né? Como é que está a minha alimentação, como é que está meu intestino, como é que estão os meus hormônios, está tudo bonitinho? E aí, por último, que é o que eu vim conversar com vocês, como é que está essa adequação de vitaminas, né, dos minerais, como é que você está consumindo na sua alimentação, não está? Como é que está esse aporte, né, do que o cérebro mais precisa para melhorar a fadiga mental, para ter uma boa performance. Bom, todo mundo sabe aqui que a gente, junto com a Science Live, a gente desenvolveu o Elevation Brain, né? E com tanto cuidado, né, de trazer para vocês a qualidade claro que a Science Life tem, né, de estar sempre superando os outros suplementos nos mercados, mas por exemplo, né, a gente tem um carro-chefe que eu acho que vocês vão ouvir eu falar bastante nessa nossa primeira live aqui, mas eu vou falar bastante do Elevation Brain. Mas o grande carro-chefe aqui, que não aparece lá, não sei se está no rótulo, enfim, é a Rhodiola Rosa e a Bacopa Munieri, né, os dois carros-chefes. E hoje eu vim falar um pouquinho deles. Vamos recapitular, né, o que é que a gente precisa para um bom funcionamento do cérebro.
E o cérebro funcionando bem, eu consigo melhorar meu raciocínio, minha organização no dia a dia, meu foco, minha concentração. Bom, a base é a água, gorduras boas, né? Eu também, na conexão, né, do cérebro, vamos dizer assim, na sinapses, né, a gente precisa de fosfatilglicerina, fosfatilcolina, B3, B6, B12, esses são, assim, fundamentais. A fosfatilglicerina, ela tem ajuda a gente a melhorar a comunicação dos neurônios, né? A fosfatidilcolina, ela ajuda muito na produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor importantíssimo para a memória, né? Para a gente fazer a memória ficar cada vez, né, a longo prazo, cada vez com melhora de capacidade de retenção, enfim. E esses dois a gente tem no Elevation Brain, tá? Tô recapitulando aqui com vocês. B3 ajuda na energia, B12 na formação de novos neurônios, a neurogênese. A B6, a gente ajuda lá na formação da bainha de mielina, que também vai se ajudar no substrato de novas conexões, né? Astaxantina, que eu acho que o doutor já falou aqui um pouquinho para vocês, eu gosto de dar uma pausa na astaxantina, porque foi escolhida também a dedo, né, esse antioxidante poderoso. A astaxantina, ela vem de uma alga, né, das profundezas. O salmão, ele consome essa astaxantina, né, lá das profundezas. E ela tem um potencial de liberar esses radicais livres muito, muito, muito importante para a nossa saúde. Eles dizem que o fato do salmão, e às vezes o salmão do mar, tá, gente? Não de cafeteira. Então, assim, o salmão que vai nas profundezas e consegue ter essa energia toda para, às vezes, viajar por longos períodos, eles acreditam que seja por conta da astaxantina, né? Então, tem muitos estudos saindo e a gente já inovou, já colocou a astaxantina bonitinha ali numa dose super correta diária para o seu dia, para fazer uma limpeza, isso, ó, alguém colocou aqui, é um carotenoide de cor avermelhada que é encontrado naturalmente nos peixes, é isso aí. E ela está nesse produto, que ela vai fazer essa varredura. A gente falei que o radical livre, a gente não pode ter esses radicais livres sobrando para não atacar nossa performance, né? Então, ela está lá fazendo esse papel de antioxidante para a gente, tá bom? Então, eu falei um pouquinho dos minerais. Não falei do magnésio, né? O magnésio, hoje, ai meu Deus, só se fala de magnésio, né? Como todos os médicos têm prescrito, né? A maioria deles, né, colocam na prescrição magnésio para várias, não só para o sono, né? Mas assim, eles falam para performance química, né? Que aqui fica muito detalhado para eu dar, né, trazer todo as reações químicas, mas ele é um mineral que ajuda o corpo, desculpa, a ficar muito mais ativo, da energia. Então, vamos entrar agora falando de energia, né? Tô falando da fadiga. Então, os suplementos, ou os fitoterápicos, os suplementos, os minerais, as gorduras que podem te ajudar, né, a dar uma alavancada aí na questão energética, né? Onde é que a gente pode ter energia, supondo que você não tenha nenhuma dessas doenças que eu disse aqui, nenhuma alteração hormonal, nenhuma doença crônica, nenhuma anemia, nenhuma hipotiroidismo, e nem até mesmo um quadro depressivo instalado, né? E consultório não tem um grande motivo, então vamos partir para suplementação, né? A gente estava falando já deu uma passadinha no Elevation Brain aqui, né? Que eu gosto de falar um pouquinho, mas hoje eu queria dizer mais dos suplementos, os ativos que podem te ajudar com a energia do dia a dia. E o magnésio é um deles. Ele tem a capacidade de melhorar, ele é anti-inflamatório, ele melhora a memória, melhora o sono também e melhora a condução nervosa também, as sinapses, né? Então, mineral de extrema importância, extremamente na moda, agora todo mundo passa magnésio, né? E nós temos no Elevation Brain, tá? A gente colocou. Outro ativo que vai ajudar muito na questão energética ou antifadiga é a rhodiola rosa, né? Ela está presente também na quantidade aqui, acredito eu, que está por volta de 50 a 100 miligramas aí, não, 100 miligramas, em média de 100, 100 e pouquinhos miligramas aí por dose. E a rhodiola rosa é o que eu mais acho que eu vim fazer hoje, que é conversar sobre ela, né? É um ativo
Ela é um fitoterápico, é uma raiz, né? Ela é chamada de raiz dourada. Ela foi muito usada na guerra, né, dos russos, né? Porque ela vem de regiões frias, áridas, secas, um chão arenoso. Ela era muito usada para os soldados, para combater o estresse deles, né? Porque imagina, eles tinham que dormir em trincheiras, e às vezes houve um tiroteio. Então, a rhodiola rosa era muito, o chá da rhodiola rosa, né, era muito usado para evitar esse estresse. Hoje a gente fala estresse oxidativo, mas antes era só um estresse mesmo, né? Que era usado, muito usado em guerras, né? E ele vai ajudar, a rhodiola rosa já tem uns estudos publicados sobre ela, né? E ela está no Elevation Brain, tá, gente? Eu vou recapitulando aqui com vocês. A gente já tem 11 estudos científicos com a rhodiola rosa. Um deles, eles pegaram, acho que, eu vou até dar uma olhada aqui, pera lá. Eles pegaram, eu acredito que foram 20 e poucos pacientes, eu li estudo lá, e colocaram para usar a rhodiola rosa por de 1 a 2 semanas, peraí, por 4 semanas, 2 vezes ao dia. Isso é um estudo, tá? E aí, perceberam que esses pacientes melhoraram? Tudo bom, a energia, ok, a gente já sabe que ela vai melhorar a energia, ela vai vai melhorar a atividade da célula, vai melhorar a questão de regular, né, o estresse, porque ela é uma planta adaptógena. O que é isso? Tem várias, tá, gente? Mas ela é uma planta capaz de entrar no seu organismo e falar, agora eu posso moderar ou equilibrar o estresse aqui da célula, os níveis de cortisol. Então, ela é uma erva, né, uma planta que ela é capaz de entrar dentro da sua célula e ajudar no equilíbrio do estresse. Por isso ela é chamada de adaptógena. Ai, tô falando um pouco demais, né? A gente fica um pouco difícil aqui, mas eu vou tentar falar mais fácil, tá? Ela ajuda a dar uma equilibrada no estresse da célula, de todas as células, não é só do cérebro, tá? Por isso ela tem, não só ela, tem algumas outras também, tem ginseng, enfim, tem algumas outras que elas têm essa capacidade de adaptar o seu organismo. Aqui agora eu preciso liberar um pouco mais, agora um pouquinho menos. Então, a rhodiola rosa, ela faz isso dentro do seu organismo de uma maneira muito maravilhosa. E o estudo, voltando, né, recapitulando aqui, eu estava falando do estudo, além de melhorar essa fadiga mental, a memória, a energia que a gente já sabe, usando por mais de 4 semanas, esse grupo de pessoas, de estudantes que fizeram esse teste com a rhodiola rosa, eles foram capazes de melhorar a questão social e funcional. Começaram a conversar mais com as pessoas. Olha isso, né? O poder dessa planta, né? Eles melhoraram, então, a performance social, essa coisa de se comunicar, de funcionar melhor no trabalho, nas atividades, enfim. Então, ela não é só para dar uma energia, para melhorar a fadiga, a memória, a concentração, o foco, ela também ajuda em outros quesitos, principalmente na questão emocional, tá bom? Ela também ajuda na neuroplasticidade, na neuroinflamação, ela desinflama seu cérebro também, tá? Quando a gente fala de radicais livres, a gente fala de um cérebro muito inflamado, então ela ajuda a diminuir isso. E ela foi escolhida com esse carinho todo, porque a gente precisa botar não só para a questão energética, mas também para essa questão de defesa mesmo, para esse cérebro que muitas das vezes está essa rotina, né, no dia a dia. Bom, tem muitos estudos, vocês podem acessar a internet. Ela vem nessa questão, traz também bem-estar. Eu queria trazer para vocês, em termos de energia, só para a gente encerrar, né, a parte energética, antifadiga, do Elevation Brain, o principal ativo que dá energia, claro, tem a cafeína, a gente tem a rhodiola rosa, a gente também tem o triptofano, e a gente, deixa eu lembrar aqui, e os minerais que a gente falou. Mas, de modo geral, falando da vida, né, não só do Elevation Brain, a gente tem umas outras ervas que podem ajudar de uma maneira mais instantânea para você sair, às vezes, do estado de fadiga. Hoje tem estudos que falam bastante da sálvia, tá? Eu vou só citar aqui, mas assim, da sálvia, da cúrcuma e do ginseng, Panax ginseng, que é o mais utilizado. Esses três ativos, né, esses três suplementos, essas três ervas, elas são capazes de fazer, a gente fala que aqueles efeitos diminutos no instante em que você toma, né?
Apesar de eu não ter no Elevation Brain, a gente está falando de como se libertar de uma fadiga, né? De uma maneira natural, tomando chá ou suplementando. Então, eu não podia deixar de dizer também que elas têm essa capacidade de ativar de uma maneira mais rápida, né? De minutos após o uso, algumas horas, você já percebeu. Quem é que nunca tomou um ginseng, né? Você já percebe aquela circulação, a cabeça diferente, enfim. De um modo geral, a salvia tem sido muito estudada e a cúrcuma também, tá bom? Mas os suplementos, de um modo geral, eles não têm um efeito de minutos, né? Quando vocês forem falar do Elevation Brain, não é, eu vou tomar, claro que tem algumas pessoas que já têm uma percepção de 2, 3 dias ali, mas geralmente elas vão fazendo, como é que a gente fala, uma escalada a longo prazo, né? Um dos ativos que a gente tem também, que é a Bacopa monnieri, que também foi muito estudada, é uma planta da medicina Ayurveda, muito conhecida na Índia, muito mesmo, muito antiga, e lá eles usavam muito ela para memorizar os textos longos, né, na religião hinduísmo. E o Bacopa monnieri eu quis trazer também para ajudar nas conexões, na gente, claro, na memorização, pensando mais na questão do ponto de Deus, as religações, da gente se sentir menos acelerada, né? E ele traz essa performance. E ele foi tão estudado, né? E não é só para memorização. A longo prazo, teve um estudo que saiu de 4 a 8 semanas pós o uso, né? Ele vai melhorando, ele vai ampliando a capacidade de resposta do seu cérebro. Então, se você usa uma semana, é um efeito, né? 2 semanas, outro efeito. E aí, a longo prazo, ele vai melhorando a performance, como de um modo geral, cognitivo. O que é isso? Memória, raciocínio, cálculo, conversação, comunicação, retenção, enfim. A parte da socialização também. Então, a longo prazo, o efeito dele vai ficando mais ampliado, vamos dizer assim, você vai sentindo mais benefícios do que a curto prazo. Então, assim, pode ser que você tenha um paciente que sinta o efeito em 3 a 4 dias, que é o comum. A maioria das pessoas começam a sentir um bom efeito. De início, a maioria das suplementações podem causar um pouquinho de tontura, uma cabecinha mais pesada, mas isso é mais a adaptação desses 2, 3 dias e depois elas tendem a não sentir mais esses efeitos de tem um desconfortozinho gástrico, às vezes uma tontura, mas mais nessa adaptação de, eu vou colocar no máximo uns 4 dias aí, tá? Tem gente que não percebe adaptação nenhuma e segue, né? Como eu disse, tem algumas pessoas que são metabolizadoras rápidas, outras não, né? Tem pessoas que tomam, eu vou dar o exemplo da cafeína, né? Que a gente tem pessoas que tomam um pouquinho do café e esse café vai atuando aí para o dia todo. Tem pessoas que tomam café o dia inteiro, tomam antes de dormir e não tem sono, até ajuda, né? Na parte do sono. Então, assim, para vocês verem que ninguém é igual a ninguém. De um modo geral, as pessoas não deveriam tomar café antes de dormir, né? A maioria das pessoas vão para um eixo aí de que até no máximo 4 horinhas, 2 horinhas antes ali de dormir não atrapalha o sono. A maioria das pessoas tem um efeito de insônia com o café, por exemplo, no período da noite. Mas isso varia de metabolismo para metabolismo hepático, né? O que eu quis deixar aqui para vocês? Eu falei não falei de todos os ativos, falei de todos praticamente, tá? Eu quis colocar aqui também para vocês, só para a gente falar um pouquinho do Elevation Brain também, que ele tem GABA, né? Na composição dele. E o GABA, além de todos os benefícios, né? Que é o ácido gama-butírico, que vocês vão ler lá na legenda, além de ajudar no estresse, que o GABA é um neurotransmissor, que ele vai ajudando também a fazer, lembra do adaptógeno, que vai ajudando a dar uma equilibrada? Ele também. Ele ajuda a fazer esse equilíbrio do estresse. Mas ele também pode atuar naquela fome, o comer é por ansiedade, né, que a gente chama de o comer emocional. Ele pode ajudar a regular aquelas pessoas que querem beliscar toda hora, né? Por ele trazer esse equilíbrio, esse bem-estar, né, dentro do Elevation Brain também a gente tem ele, também vem dar mais uma sensação de calma, de tranquilidade, menos ansiedade, de menos perturbação, menos looping, né, que a gente fala looping mental. O GABA, ele é poderosíssimo também nessa questão de controlar o comer emocional. Então, assim, olha quantos ativos, olha quantos benefícios.
Mas falando de fadiga, o principal deles, com certeza, sem sombra de dúvidas, é a rhodiola rosa, tá? A cafeína e a rhodiola rosa, tá? Eles vão ajudar muito nessa questão da energia, de te ativar para o dia, de te ajudar na memória, na concentração, no foco, enfim, mas eles ajudam nessa questão de ir para frente, de ativar, tá bom? Eu não vou me estender muito mais, mas a gente tem, dentre todos os benefícios que a gente falou aqui, ah, eu poderia dizer que pelo menos mais uns 5 ativos fora do Elevation Brain, mas eu não vou fazer isso hoje não, vou dar um foco nesse produto maravilhoso que a gente tem. Não vou falar dos outros, já falei de 3 aí, né? Dei a dica para vocês. Mas, ó, se eu pudesse resumir como evitar a fadiga, percebi que eu estou cansado, não é uma doença grave, não tenho nada no meu exame, o que eu posso fazer para ajudar a melhorar essa sensação de peso, de cansaço? Óbvio, qualquer médico vai dizer isso para você, que o carro-chefe da nossa vida, além da água, né, de tomar bastante água, o grande carro-chefe é o sono, né? Dormir, uma noite de sono bem dormida, ela faz num quarto escuro, né? Fomos feitos para dormir no escuro. Essa produção de melatonina que é poderosa, ela é um antioxidante também, ela vai atuar e ela vai te ajudar a ter uma sensação de bem-estar na hora de dormir. Então, primeira coisa, o carro-chefe é o sono. Segundo, a água, a alimentação, a gente vem falando, né? E essa suplementação que está disponível para vocês, a torta direita aí, onde vocês quiserem, tem. Ah, eu não gosto do chá, a gente já sabe que hoje tem forma de cápsula, de pó, magnésio, então tem, né, de todas as maneiras possíveis. E no Elevation Brain, a gente fez vamos dizer assim, a gente juntou a principal, 3 carros-chefes, a gente quis juntar, a gente já falou aqui, da melhora do substrato, ou seja, da base do cérebro, né, que são os fosfolipídios aí, a base, a qualidade das reações químicas, a gente quis melhorar, a energia, a gente falou da rhodiola rosa, da cafeína, e a gente quis melhorar também a eliminação dos radicais livres, que é o astaxantina, que é o outro carro-chefe. A gente também trouxe um pouquinho, eu não falei muito, mas a gente também pensou no envelhecimento do cérebro, né? Tem alguns ativos aqui que eles protegem o envelhecimento do cérebro, né? A astaxantina, a gente falou dela, né, como energia, da carro-chefe, que ela é um detergente que limpa as células e vai tirando essas células mortas, radicais livres. Ela é poderosa, mas ela também já tem estudos publicados para ela como um potente retardador. Ela funciona como se você tivesse uma capacidade de retardar o envelhecimento, a demência, né, o Alzheimer. Então, já tem vários estudos da astaxantina para prevenção de Alzheimer. Bom, gente, que suplemento, né? A gente juntou algumas peças-chave aí do que a gente achava importante para vocês, não só da performance, mas o Genolife faz bastante isso. Agora eu estou vendo aqui, tá, o chat de vocês, Genolife também faz bastante isso, porque o Genolife tem coenzima Q10, que também é outro ativo que tem essa função de detergente, que eu falo, brinco de detergente da célula, né? Mas a astaxantina foi escolhida para o nosso Elevation Brain, porque já tem muitos estudos relacionando ela com prevenção de Alzheimer. Então, se você tem uma pessoa de meia idade, que já está com essa sensação de nuvem, dificuldade de memorização, tem alguns sinais, não tenham dúvidas, podem usar, enfim, a longo prazo. Geralmente a gente fala para usar 3 meses, observar, se estiver tudo ok, usar mais 3 meses. Eu sempre dou uma pausa, tá? Tem alguns ativos, nenhum deles tem efeitos colaterais, tá? Nenhum. Aquelas sensações iniciais podem acontecer, mas nenhum desses ativos que a gente trouxe, vai ter um efeito a longo prazo, tá? Até tem o rhodiola rosa pode ser usado muito mais de 3 meses, o Bacopulmoniere também, não tem problema nenhum você usar o ano inteiro, seguir a vida usando, tá? Isso tudo ok. Mas eu gosto de estar sempre cogitando alguns intervalos, tá? Essa sou eu. O efeito bacana para a gente ver, geralmente após 4 semanas, após 1 mês de uso, tá?
lembrando que tem pessoas que vão sentir já na primeira semana, nos primeiros dias, o efeito, o benefício. Eu já tive algumas pessoas que tiveram esse relato. Ó, primeira semana eu já senti diferença na minha memória, na minha energia, na minha disposição, mas a maioria das pessoas, geralmente na média de um mês, de 4 semaninhas, tá bom? De 2 a 4 semanas. Eu estou encerrando, não sei se o colega está aqui, estão me ouvindo. Exatamente, vamos cuidar dos 71 aninhos vencidos. Estou Gente, aqui sim, doutora. a demência bate na porta de todo mundo, né? Assim, ainda mais se você não tinha uma boa alimentação, se você não tinha o hábito de praticar exercícios, porque essa coisa vai acumulando esse estresse, o estresse do ambiente, o estresse do trabalho, a má alimentação, com certeza, quantas pessoas a gente não tem atendido com envelhecimento precoce, né, com as demências precoces, né, que a gente considera aí por volta dos 50 anos. Então, para quem que eu indico o suplemento do Elevation Brain? Para todas as pessoas após os 40 anos, 35 anos, porque a gente já começa a ter declínios cognitivos muito importantes. Do mesmo modo que a gente indica a suplementação de ômega 3, ou de uma alimentação mais regrada, enfim, após os 35, todo mundo já começa a entrar numa curva de declínio, tá bom? Falei demais, eu falei que você tinha que me controlar hoje. Eu Não, tá maravilhoso, é muito conteúdo, é muito enriquecedor o conteúdo, doutora. Obrigada, mas faltou algumas coisas, alguns suplementos, faltaram, né? Alguns suplementos que eu ia dizer aqui. Só para uma observaçãozinha, o pessoal tem falado muito hoje da ashwagandha, né? Também veio da Ayurveda, como a nossa Bacopa Manier, do nosso Elevation Brain, mas a gente preferiu a Bacopa do que a ashwagandha por motivos mais, em termos de segurança, e de efeitos colaterais também, tá bom? Mas ela é excelente em termos de energia, disposição de ânimo, uma erva medicinal, uma planta, né? Também da medicina Ayurveda, tá bom? Essa que eu deixei de falar, que eu queria falar, mas eu não ia falar, vou falar, não vou falar, falei, tá? Que não tá no nosso produto, mas ela também é bem poderosa, tá bom? Tá por enquanto, quem sabe? Por enquanto, a gente vai Quem sempre. sabe? Quem sabe? Eu já estou com altas ideias para esse Elevation Brain, mas a gente está se controlando aqui nas novidades, né? Acabei, tá? Tá, Pode. vamos lá. Tem algumas perguntinhas aqui, ó. Tá. Jussara, eu fiz uma bariátrica há 15 anos e atualmente não estou conseguindo absorver vitaminas principais, vitaminas D, A, B, C, cálcio, zinco, magnésio. Essa semana, o endócrino receitou a nova vitamina bariátrica Fusion e também a vitamina D, Adera ou D-Prev. Preciso também de colágeno tipo 2 para meus problemas do joelho e ombro. Temos componentes dos nossos suplementos da Science Life? A gente podia pensar mais no Genolife, né? Porque hoje, aqui pensando no Elevation Brain, teria mais energia, mas essa dores, né, que ela disse aí, dores nos ombros, joelhos, né? Eu vejo muito benefício das pessoas que usam NRF2, o Genolife, tá? Apesar de todas Legal. essas questões bariátricas, eu ainda acho que o Genolife poderia ser muito, muito útil para você. Legal. Aqui no YouTube, ó, doutora, como você sabe que a gente está no YouTube Tá no peneirando. Zoom, nós temos aqui, ó, no YouTube nós passamos de 50 e quase 60 pessoas online e no Zoom mais de 50 e poucas pessoas. Nós temos aqui Maria Ramos no YouTube. Ah, Mesmo minha mãe que toma remédio de pressão, ela pode tomar? pode. Nenhum desses ativos do Elevation Brain, tá, gente? O Genolife, eu já não estou falando do Genolife, também pode, tá? Mas assim, o Elevation Brain não tem nenhum ativo que eleva a pressão arterial. A dose de cafeína que tem, né, que às vezes você poderia pensar na cafeína que tem, é muito pequena, tá? É mínima ali, não tem, é mínima da mínima, tá? Bem pequena mesmo, não tem esse potencial de elevar a pressão arterial, tá bom? Eu tenho hipotireoidismo, posso tomar? Pode tomar, mas assim, ó, a fadiga, que foi o tema da nossa aula, muitas das vezes ela não vai ficar 100%, vamos dizer assim,
é um cobertor que fica sempre curto. A gente suplementa, mas tem uma causa por trás disso tudo, que é a tireoide, né? Então, se a tireoide não estiver reguladinha, não vai te auxiliar tanto. Você pode tomar o Elevation Brain, com certeza, mas o mais importante é você regular a causa base da possível fadiga, né? Que é o distúrbio da tireoide. Então, procurar o médico, tá sempre estabilizando ali as dosagens do T3, do T4, enfim, do TSH, para que o seu suplemento faça o papel que ele tem que fazer e não fica ali, né, vamos dizer assim, batendo na porta e não entrando, tá bom? Meu Instagram é psiquiatria expansiva, Everton, isso aí. Tá. Posso usar no lugar da Ritalina para meu filho de 13 anos? Olha, a Ritalina é um derivado de anfetamina. Eu ainda não deixamos muito claro essa questão do uso para menores de 14 anos, tá bom? Tem que ser conversado com o médico, apesar de serem chás, isso é um suplemento, vamos dizer assim, leve, light, eu usaria, tá? Se fosse meu filho, mas assim, o ideal seria conversar com o médico, associar e não tirar a Ritalina, porque assim, eu não sou muito a favor de Ritalina também não, tá, gente? Mas assim, o efeito de uma droga, uma cocaína, uma anfetamina, ai, gente, não tem como comparar, né? É muito mais intenso, é uma descarga adrenérgica muito maior do que um suplemento, que vai a longo prazo, que vai modificando, que vai ajudando a fazer essa limpeza. Então, talvez, inicialmente, ao invés de tirar, talvez associar e conversar com o médico, se ele perceber que está melhorando a performance do adolescente, né, desse jovem, talvez no futuro fazer o desmame da Ritalina, mas acho que associação no início, eu geralmente tenho usado acima dos 13 anos, tá? 13, 14 anos. Nunca usei abaixo disso e aí fica a critério de cada um. Apesar de não ter efeitos colaterais, eu prefiro não usar em crianças, tá? Tá, vamos para as duas últimas perguntas. Três últimas. Meu filho tem TDAH. Tá. É o mesmo da Ritalina, É o então mesmo? esquece essa. Ah, ah, ok, obrigada. Eu tenho 53 anos, sou diabética há 15 anos. Serve para mim? Serve. Serve para fadiga, gente. Peraí, né? A diabetes tá ok? Tá controlada? Não é a diabetes que tem sido esse empecilho, né? Eu não tô com uma neuropatia diabética, algo que tá me deixando impossibilitada de caminhar. Enfim, a diabetes tá ok? Vai te ajudar, com certeza. É isso, doutora. Acredito que Sim. informações, conteúdo muito. Estou com colesterol alto, mas o remédio para colesterol me dá dor de cabeça. Qual cápsula devo tomar? Eu gosto de verdade, assim, eu acho que a gente tem falado, o Elevation Brain, a gente deu uma focadinha na performance do cérebro, energia, foco, concentração, memória e prevenção de Alzheimer. Pronto. Quando a gente fala de colesterol, de processos inflamatórios, a gente já tem o Genolife que ele tem. Esse detergente que a gente fala que ele faz na célula, né, que ele dá aquela limpeza que é a coenzima Q10, tem o NRF2. Então, eu sugiro, se não tem uma fadiga aí associada, é óbvio que eu vou sugerir o Genolife. Eu acho mais indicado dos produtos da Science Life para você. Foi diabetes, né, que ele perguntou agora, né? Foi isso? Isso, Alô? perfeito, perfeito. Sim, foi isso. Colesterol. Colesterol. Colesterol, colesterol. Alguém conversou com a gente aí. Leci, tudo bem? É isso aí, doutora. Então, Colesterol, então, tudo bem. Eu sugiro o Genolife, tá? Para essas doenças crônicas, artrites, diabetes, quem que foi aqui? Artrite reumatoide, a gente já viu grandes melhoras. O nível de diabetes até diminuindo em alguns pacientes. A gente não pode sair falando isso, né? Mas assim, o Genolife é poderoso para doenças crônicas, metabólicas, né? Que a gente fala. Diabetes, tireoide, pode ser deficiência de colágeno, artrite reumatoide, enfim. O Genolife é poderoso. Hoje a gente falou mais uma questão mental, de uma fadiga, de um cansaço, relacionado claro que vai para o físico, né? A gente está falando de cansaço, da famosa preguiça, né? Desse sono que a gente sente às vezes no dia a dia, desmotivação e por aí vamos.
Perfeito, doutora. Coloquei aqui o seu Instagram, sigam lá a doutora, acompanhem lá. O canal dela é muito rico, é muito rico. Eu fiquei dando uma Obrigada. stalkeada agora de tarde, é muito rico de informação. Sim, obrigada. E vamos aí para os próximos passos, vamos agendar logo mais um próximo treinamento. Eu tentei trazer todos os benefícios do Elevation Brain, mas é bem resumido aqui, né? Mas, assim, o foco era falar da energia. Energia, vamos falar de vários ativos, mas principalmente a rhodiola rosa, a astaxantina e a cafeína, que é pouquinha, mas que ajuda também, tá bom? Perfeito, doutora. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela Obrigada a disponibilidade. vocês. Gratidão, adoro vocês. Leci, Conteúdo querida, riquíssimo, riquíssimo para nossa comunidade. Vai estar gravado no YouTube. Depois a gente faz alguns cortes também para pode todo chamar de mundo aí. novo que a gente está aqui, então estamos juntos. Família Sai Já Correndo. está super mais do que convidada. Muito obrigado. Quer deixar Boa algum noite último para recado? vocês. Não, eu acho que estudar um pouco da fadiga antes de falar com vocês aqui me fez perceber como às vezes a gente passa batido esse tema, né? Até mesmo no dia a dia do psiquiatra mesmo, né? Vai, toma um antidepressivo, tá, toma isso aqui, Ritalina. Hoje tem um outro famoso que eu não vou dizer aqui para ninguém sair comprando, mas porque precisa de receita, mas enfim. Tem um famoso, que todo mundo me para na esquina, que é para TDAH. Que é, eu vou falar, vai. Depois você corta isso aqui, tá? Mas tem um famoso, que é o tal do Venvance. Minhas vizinhas me pedem receita, todo mundo me pede. Eu falo, meu Deus, mas porque as pessoas, mas não são poucas, tá? Muitas pessoas me param na esquina, você tem receita do Venvance? Você quer ter? Porque além de ajudar a perder peso, ele ajuda no foco, na concentração e da energia. Então, todo mundo quer tomar o Venvance, mas mal as pessoas sabem dos riscos que elas correm quando elas usam esse tipo de derivado de anfetamina. Não estou falando do TDAH, tá? Eu já atendi pacientes que agrediram o marido, que bateram, ficaram agressivas, ou com insônia, que fizeram surtos, ou que a longo prazo fizeram um quadro depressivo. Então, tem que tomar cuidado, né, gente? Eu sei que as pílulas da psiquiatria, elas têm um efeito legal, mas elas têm uma indicação específica. Tem muita coisa bacana no mercado? Tem. Mas o que a gente propôs foi um suplemento suave, tranquilo, sem efeitos colaterais, que dá para ser usado o ano inteiro se você quiser usar a longo prazo, a médio prazo, sabe? Interrompendo, não interrompendo. Sabe, a gente quis trazer para vocês a qualidade que às vezes o nosso alimento não tem, e precisa botar um pouquinho né, trazer da suplementação. Porque fácil é a gente passar Venvance para todo mundo aí, né? Mas e aí depois, né? E o pós, né? Pós esses remédios, esses psicoestimulantes que a gente tem para evitar a fadiga, para melhorar o cansaço, que é ilusório, né? Porque ele não está fazendo uma limpeza, ele só vai te dando aqui, ó. É que nem o excesso do café, ele só vai pilhando, 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 pilhando. Daqui a pouco você entra numa falência, numa fadiga, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem uma boa suplementação, você entra em falência, né? Quantos colegas psiquiatras mesmo, né? A gente via usando o tal do Venvance e entrando depois numa estafa, numa anedonia, que a gente fala, num esgotamento. Então, tomem cuidado com essas pílulas milagrosas aí, principalmente os psicoestimulantes, porque o que a gente propõe é saúde, é prevenção, prevenção de Alzheimer, prevenção de doenças neurodegenerativas, melhora da performance de uma maneira que venha da terra, né, da farmácia de Deus que a gente fala, né, que são os fitoterápicos. Perfeito, doutora. Muito obrigado. Para quem está pelo YouTube, clica no like aqui, se inscreve no canal da Science Life. Tem o Instagram aqui da doutora também para todo mundo seguir ela. Muito obrigado, doutora. Gratidão, Boa Héctor. noite. Bom descanso, né? Bom Tchau. descanso a todos, Até pessoal. mais. Boa noite. Obrigado Gratidão, a Leci. todos. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.